Espacialidade, tópico 14 da estrutura de pensamento. Este tópico, ou seja, este olhar fenomenológico de intencionalidade, vai fazer a seguinte pergunta: como localizar existencialmente alguém? O que é existencialmente? Como ela vive o mundo, né? Vou fazer a pergunta assim: como você sabe que você está encontrando uma pessoa? Claro que se essa pessoa se define, se reconhece enquanto corpo físico, biologicamente, então você a encontra quando encontra o seu corpo. Mas é assim que acontece? Não. Nem sempre, e aliás é muito pouco. Na medida que o homem seja um ser simbólico, e se esse símbolo está para outra região que não o próprio corpo, o eu pode não estar localizado ali. Uma pergunta importante: localizar alguém é diferente de se comunicar com ela. Seria como ela se representa? Isso, como ela se representa diante do mundo. Porque eu não vou dizer como ela é, eu vou ficar atento para ver como ela se revela para mim. É ela, com legitimidade, não digo a autora, mas a fonte de si mesma. Então, Lúcio Pachter, diante desta pergunta, tentando definir uma linha tênue, às vezes rígida, mas nem sempre fácil de ser demarcada, até que ponto, até que linha eu posso dizer que você está presente? Por exemplo, eu vou falando assuntos e nesse assunto você está aqui me ouvindo, toco em certo tema, aí você corta e diz: minha orelha escuta, mas em meu conceito de eu não está aqui, ela já vai para outro lugar. Vamos imaginar se eu faço esse percurso no corpo. Eu olho para o rosto da pessoa e ela tem uma fisicalidade no rosto, é um exemplo, em que ela se identifica com o rosto. Mas aí eu olho para a bunda, ou para o pé, e ela diz: você não está olhando para mim. Já outros é a bunda, não é o rosto. Cada um pode aumentar, diminuir, variar isso. Lúcio Pachter utiliza-se de 4 movimentos, 4 direções de, fenomenologicamente, em graus de intencionalidade, diferenças de localização. Vamos a uma delas. Vamos lá. Espacialidade enquanto inversão, que é o voltar-se para si mesmo. Inversão é um estado de existência em que o eu de uma pessoa, diante de nós o partilhante, ele volta para si mesmo em atenção. É uma pessoa que, quanto mais inversiva, mais fechada está para conversar com o mundo lá fora. A inversão, ela se dá em todos os tópicos. Por exemplo, emoção. Você não está me contando as suas emoções. Eu deixo de ficar atento às suas emoções e volto para mim mesmo e fico só sentindo o que eu sentiria ou o que eu sinto diante da sua fala. Não é mais a sua fala, sou eu. Inversão no corpo. Meu toque. Eu fico cada vez mais centrado em mim. Quanto mais centrado em mim, mais eu perco contato com o mundo. Hannah Arendt, na sua obra A Condição Humana, no
capítulo em que ela dedica a conversação entre o espaço público e a esfera privada, ela diz que um dos problemas graves da esfera pública ou das dimensões políticas do mundo é que é uma tendência muito forte que foi construída de maneira massiva no mundo moderno, pós-industrial, é que experiências como a dor e o amor, que são absolutamente privadas, ninguém pode viver isso por você, só devem viver no mundo pessoal. Privado quer dizer está inacessível a, está impedido de, está privado de. Mas aí eu pego a minha dor e transformo isso em assunto público. Eu mato a esfera pública, que deveria ser os elementos comuns às pessoas, e não falar da minha vida pessoal nos espaços em que as questões em comum apenas deveriam ser discutidas. Porque ela diz, pelo menos é a opinião dela, eu também concordo. Só que ela diz de uma maneira absoluta e eu digo de uma maneira generalizada. A dor é a experiência, e ela usa bem mais claramente, a dor física é a experiência mais privatizante do mundo. Ou, nos termos de filosofia clínica, a dor tende a ser a experiência mais inversiva que nós reconhecemos em nossa época nas estruturas de pensamento. É uma tendência comum de, quando as pessoas sofrem, elas perderem contato com o mundo e só verem a própria dor. A dor não costuma ser uma boa conselheira no instante de. Bom, experimentem fazer o teste. Deem uma martelada no dedão do pé e vamos ver o quanto você consegue ficar atento aos assuntos em torno. Difícil, né? Mas há figuras que sofrem toda a dor e não perdem objetividade. Mas isso é errado. Errado. Ou está caminhando para lá. Então imaginem que o terapeuta tem dores. E quando o outro começa a falar da dor dele, que fenomenologicamente lembra as minhas vivências psicológicas, eu tenho que ter um cuidado extremado. Que aí eu posso subsumir o outro e chorar junto com ele, mas no fundo não é com ele, é sozinho na presença do outro como objeto, espelho das minhas carências. E o terapeuta, o filósofo clínico, deve proteger o partilhante das suas carências, para paixão, para amor, para desejos. O que é inversão, portanto, é todo movimento no campo da consciência que abandona progressivamente o mundo lá fora, a realidade dos outros, e volta-se cada vez mais para si mesmo. Entenderam? Não quer dizer egoísmo, mas o egoísta é inversivo, mas nem todo inversivo é egoísta. Entende? Imaginem um marabalista, não, aquele que é o corda-bamba, como chama? Marabalista mesmo. Equilibrista. Equilibrista. É. Ele precisa ser muito inversivo fisicamente. Porque se ele não ficar atento a toda a sua musculatura, ao seu corpo, naquele momento ele cai. Isso não faz dele uma pessoa reduzida em graus de percepção ou egoísta. Aliás, eu posso voltar-me para mim mesmo, até para me entender melhor, até para vencer meu egoísmo, mas a inversão é esse movimento. Características da inversão. Lúcio nos dá aqui algumas observações importantes. Geralmente, a inversão tende a ter uma experiência mais comum no presente temporal. Ou seja, o que ela viveu lá no passado, se ela entra em grau de inversão, é como se ela estivesse vivendo agora.
ela fica inversível. Então, se você quiser levar uma pessoa como submodo a ficar inversiva, e diga assim: imagine que no futuro é possível, mas o aqui e o agora costuma ter um efeito de inversão muito poderoso. Vamos ouvir um pouco do Lúcio Pacta sobre espacialidade? E aí, anotem considerações que a gente comenta sobre elas. Hoje é dia de ouvir a opinião de Lúcio Pacta. Alô, Lúcio, bom dia. Onde é que você... Eu apertei o botão errado. Não faço isso em casa. Os assuntos que marcam as discussões do dia a dia. Na Som Maior. Bom dia, Delor. Estou aqui no aeroporto, em Congonhas, aguardando uma conexão lá para o Tocantins, para a capital, Palmas. Adelor, vamos conversar sobre um aspecto bastante peculiar que aparece muito ultimamente nos consultórios e que diz respeito a um fenômeno no qual, por exemplo, às vezes uma mulher chega ao consultório e diz que ela tem uma boa comunicação com o marido, conversa muito bem com ele, eles se entendem muito bem, trabalham às vezes juntos, mas no entanto ela diz que eles não se encontram. Às vezes isso ocorre também com relação a filhos. Uma criança pode apresentar como queixa isso, que tem um pai carinhoso, uma mãe carinhosa, que a vida familiar é muito boa, no entanto ele se sente muito sozinho, como se nunca tivesse encontrado a própria mãe, o próprio pai de fato, o próprio irmão. Isso acontece entre amigos. Esse é o tema da nossa conversação de hoje, Delor, que tem um nome peculiar na filosofia clínica de espacialidade. Significa como localizar existencialmente uma pessoa. Historicamente, essa localização sempre foi pautada pelo corpo. Parece que quando a gente quer localizar uma pessoa, a gente procura onde está o corpo dela. Mas isso usualmente se revela muito pobre, bastante pobre. Encontrar de fato uma pessoa vai muito além disso. E talvez a compreensão diminua aqui certos problemas, como acordar 30 anos depois de uma vida vivida ao lado de uma pessoa, de ter tido filhos e netos com ela e achar essa pessoa uma completa estranha, que só caminhou com a gente, mas que nunca esteve com a gente. E esse fenômeno é tanto mais curioso como numa época de comunicação como a nossa, na qual parece que se as pessoas conversam e se entendem, então elas se acharam. Não necessariamente. Olha, às vezes há pessoas muito inversivas, elas vivem numa ilha, no próprio mundo existencial. Para encontrar essas pessoas é necessário a gente sair do próprio mundo e ir lá no mundo dessa pessoa, tentar encontrá-la nessa ilha, conversar com ela. Outras pessoas têm uma grande facilidade de sair do próprio mundo e de ir no mundo das outras pessoas. Sabe, encontrar essas pessoas numa cantina durante o inverno, às vezes é uma satisfação muito grande. Essa pessoa de fato quer saber como a gente está, vem ao nosso mundo existencial. Um filósofo que trabalhou muito bem essas questões todas foi Maurice Merleau-Ponty, um filósofo francês de origem judaica, que trabalhou muito esses deslocamentos, como eles se passam, e mostrou que às vezes há pessoas que conseguem transitar em várias acepções, em vários momentos. Tem gente que tanto consegue ficar no próprio mundo como ir no mundo de outras pessoas. Mas, Adelor, para que serve, né, tudo isso, essa conversação filosófica no nosso dia a dia, nos nossos problemas, nas nossas questões? Olha, um pai, por exemplo, que sabe que seu filho é muito inversivo, que vive sempre no próprio mundo existencial e quer de fato encontrar esse filho, o que é diferente de se comunicar com o filho, ele pode ir a esse mundo existencial.
modificando os caracteres que habitam esse mundo. Sabe, às vezes você vai encontrar seu filho jogando videogame com ele. É lá que vocês se encontram. A gente pode encontrar também pessoas que já partiram. Já que isso não depende do corpo, a gente pode encontrar essas pessoas nas nossas lembranças. Aquela obra quilométrica do escritor, do Marcel Proust, que ele coloca Em Busca do Tempo Perdido, aqueles 7 volumes, ele faz grandes passeios por isso. E ele mostra como a gente pode, às vezes nós visitamos melhor pessoas que já foram do que quando estavam vivas. Quando estavam vivas, às vezes nós nem tínhamos como ir ao mundo delas. E a gente pode também se revisitar. Muitas pessoas chegam ao consultório com vazio, com saudades, e nem sabem direito a que se refere. Elas tentam encher isso com comida, com conhecimento, com algumas coisas, e estão apenas saudosas delas mesmas, se perderam pelo caminho e podem se revisitar, voltando ao mundo existencial delas, o que é feito através das coisas que elas fazem. Se uma pessoa escreve e é ali que ela se reencontra, é isso que a gente vai procurar fazer. Só que no mundo de hoje é muito comum e usual a gente pensar que talvez esses movimentos sejam mecânicos. Encontrar e desencontrar uma pessoa é um instrumento mecânico. Os divórcios, por exemplo, são indícios disso. Parece que quando termina uma relação tem que afastar os corpos. Olha, muitas relações já morreram, os corpos continuam juntos. Não é uma questão de corpos, muitas vezes. Estar com uma pessoa, a gente pode estar muito e intimamente com uma pessoa, muito mais no pensamento, e essa vivência ser muito mais rica do que propriamente na corporeidade. Olha, Machado de Assis escreveu crônicas e mais crônicas sobre como fazer isso. Ele mesmo fez muitas vezes isso. Por fim, Adelor, encerrando, se soubermos um pouco da espacialidade, um pouco de por onde transita a outra pessoa existencialmente, nós podemos estar com ela e também nos afastar dela quando for necessário. Muitas vezes é necessário o afastamento para certas questões. Às vezes eu tenho a impressão, eu ouço alguns colegas falando sobre terapia e parece algo tão mágico, parece que é a arte da conciliação, que tudo tem que ser bonito e perfeito, e muitas vezes não há modo de conciliar. Muitas vezes, infelizmente, o conflito é inevitável e até necessário. Sabe? Faz parte do crescimento, o conflito, às vezes, a separação. Infelizmente, isso também acontece em parte da vida. Quero agradecer a Adelor, sigo em direção a Palmas. Perguntas, considerações? Ele falou aqui que às vezes as pessoas estão mais juntas quando estão separadas. É muito interessante. Essa construção, ela está só no pensamento da pessoa que vive, ou ela realmente existe entre eles, mais facilidade entre um ponto e outro? Ambas e outras possibilidades. Depende de como nós nos aproximamos do outro, de um lado, de nossa parte. Quem somos nós? Se eu sou o pensamento e não o corpo, então eu me aproximo pelo pensamento, pensando, entrando em sintonia, uma espécie de conversação mental. Se eu sou o corpo, não. Isso exige uma aproximação cada vez mais sensorial. E claro que também o modo de ser das pessoas pode ser modificado. Mas, como nós estudamos na aula passada, comportamento e função, e o senso comum de todas as percepções de intencionalidade entende o corpo como o mais fácil, o mais comum, naturalmente, o mais equivocado dos entendimentos, acha que a gente está perto de alguém porque está fisicamente perto dela. Há pessoas que já
Por exemplo, o fato de terem prazer sensorial com alguém pode implicar um afastamento existencial. Tipo, coloca o próprio prazer e o próprio corpo como objetal. Tipo, não sou eu, é só corpo, é só carne. Mesmo que minha carne, que meu corpo precisa disso, eu não. Então ela fica como que prisioneira no próprio corpo e refém de uma situação. Mas existencialmente, aquilo ao contrário, ao tomar o prazer como sinônimo de alegria, o equívoco pode ser imenso. E se eu não consigo falar com uma pessoa que está do meu lado, por diversas razões históricas de nossas intercessões, de quando ela morre, eu posso conversar com ela, a morte permite uma aproximação. Olha o caso da Laura. Ela quis se aproximar no livro A Escuta e o Silêncio. Toda vez que ela tentava se aproximar com o pai é uma figura realmente de trato difícil, grosseira, não conseguiam, se afastavam. Quando morre o pai, crendo-se culpada por isso, ela tenta se aproximar dele. E a maneira como ela vai fazer isso mais tarde é via os elementos religiosos de conversação espiritual com esse pai. Que na verdade, não sei, não posso dizer na verdade, é o jeito dela entrar em contato também consigo mesmo. Falando. Cada comportamento existe um... Sim, mas nem sempre isso é determinante. 100%. Nem sempre isso é determinante em razão dos assuntos da clínica. Por exemplo, você está com uma blusa de frio num momento em que outras pessoas sentem calor. Mas se isso não tiver uma conotação existencial, é só, ainda que importante, uma característica de funcionalidades. Não altera o eu de você. Não altera a sua força de existencial diante da vida. É só uma questão de comportamento e função, de importância que não tem característica filosófica. Aristóteles chamaria isso de acidental, não trata das questões essenciais. Então não nos interessa, embora seja real. Quando nós vamos atrás de comportamento e função, nós vamos atrás daquilo que altera o conceito de eu, de força de existência, diante das demandas em que a pessoa se sente impossibilitada ou com dificuldade de seguir adiante. Embora, claro, eu tenho que resolver coisas práticas, como fazer comida, arrumar a casa, mas se isso não altera a minha existência, é um comportamento de função irrelevante. Nós vamos ver os outros movimentos, mas inversão, especificamente, eu quero destacar com vocês aqui num outro vídeo para... Deixa eu citar o caso de Laura, caso alguém, vamos acompanhando passo a passo, né? No livro impresso, opção de 2008, Escuta e o Silêncio, espacialidade, página 73. Bom, inversão ficou claro que era, né? A pessoa voltasse para si mesma solitariamente, abandonando a ênfase de conversação e interesse com o mundo lá fora. Para lembrar o que o Lúcio colocou, e antes eu havia colocado também, o que significa dizer que entrar em contato com a pessoa não significa entrar existencialmente em contato com outra pessoa, não significa comunicar-se com ela. O que vocês entendem com essa observação que o Lúcio Pacta fez? O fato de eu conversar com uma pessoa não quer dizer que eu a encontro existencialmente. Que encontrar nem sempre é sinônimo de conversar. Às vezes a pessoa ouve, mas não escuta. Para eu haver um encontro existencial, eu tenho que ir, segundo fenomenologicamente, as intencionalidades
da estrutura de pensamento dela. Se a pessoa só se mostra a mim via emoção e eu usar a razão, tópico 4, emoção, tópico 10, estrutura de raciocínio, ela vai me entender. Tá, eu entendi que eu tenho isso, isso e aquilo, mas existencialmente não houve encontro. Eu entendi, mas não compreendi. Eu entendi, mas isso não me mobilizou nada. Agora, se você falar emotivamente comigo, aí a gente pode conversar, no sentido de encontrarmos. Então eu tenho que ir ao outro com as características dele. Olha o que a Laura disse. Nesses momentos, eu prefiro ficar sozinha no quarto e não falar com ninguém, só com os meus bichinhos. Até eu me distrair e ficar melhor. Aproveito para arrumar minhas coisas no guarda-roupa. Tem hora que eu queria simplesmente dormir e acordar como se a vida fosse um sonho que eu acordasse. Mas acontece que eu nem durmo direito. Depressão, muita impressão. Se Madre Teresa de Calcutá fizer orações dizendo: meu Deus, me ajude, ponha forças em mim, não sei o que, para eu enfrentar os problemas lá fora, ela está sendo inversiva para depois sair de si. Mesmo não tem nada de egoísmo. Quero ouvir um pouco de Manuel Bandeira? Olha o que diz o Lúcio, uma seleção dele. Fala de Manuel Bandeira. Notou Mário de Andrade como em minha poesia a ternura se trai, quase sempre pelo diminutivo. Creio que isso, em que não tinha reparado antes da conversação de Mário, me veio nos diminutivos que minha mãe, depois que adoeci, punha em tudo que era para mim: o leitinho do neném, a camisinha do neném. Porque ela me chamava assim mesmo depois de eu marmanjo. Enquanto ela viveu, foi o nome que tive em casa. Ela não podia acostumar-se com o outro. Só depois que morreu é que passei a exigir que me chamassem duramente Manuel. Duramente. Então, através dos termos, tópico 6, agendados, ele fala dele, ele está voltando para ele é o assunto dele, não corporalmente, mas pela semiose da escrita. Uma observação importante. A inversão forte pode ser um grande perigo na terapia, se isso for uma característica determinante do terapeuta. Porque aí ele corre o risco de só falar de si mesmo. É o terapeuta falando de si para o outro, como se fosse para o outro, mas só fala de si. Tanto nas vivências, ele fica falando dele mesmo, como uma prima que me disse que não gostou de fazer terapia porque o terapeuta dela só falava do casamento dele. Que absurdo, né? Ou também a inversão pode ser usada como um recurso submodal, técnico, no trato de aproximação com o outro. Vamos imaginar que outra pessoa, tal Leo Luiz, professor de geografia, e aí atende uma pessoa que tem problemas com estudar geografia. Mas isso aqui no meu mundo é muito fácil, então eu vou te ensinar. Às vezes o terapeuta pode ter qualidades e experiências que o outro não tem. E neste momento,
ele pode usar a inversão para trazer o partilhante para o mundo desse terapeuta, enquanto isso for terapêutico. Eu sou professor de Tai Chi Chuan. Eu trago ele para o meu mundo, porque eu sei que aqui eu tenho condições de enriquecer e depois eu retiro do meu mundo para o mundo dele. Então, às vezes, nós terapeutas, para aqueles que se valerem desse recurso e quando necessário, podemos falar de nós mesmos. Só que, na verdade, se isso for tecnicamente bem feito, não estamos falando de nós mesmos enquanto conteúdo vivencial, psicológico. Que isso seria curiosidade, seria fofoca a partir da própria vida. Nós só usamos nossas vivências pessoais na medida em que eu sei que elas servirão adequadamente para que o outro reinterprete a vida dele, se valendo dos meus exemplos, das minhas situações. Entendem? Isso não é de maneira mecânica e cínica, embora alguns possam fazer isso, né? Mas é dar ao outro algo que ele não tem, que na vivência do bom terapeuta vem a ter. Entendem? Agora uma coisa fascinante. Existem terapeutas de extraordinária força, de envolvimento, de carisma, de competência, mas usam métodos terapêuticos inadequados ao outro. No entanto, são pessoas brilhantes. Por exemplo, imagine que eu procure um psicanalista cujo método psicanalítico não se adequa à pessoa, mas aquela pessoa, o psicanalista, tem uma grande vivência pessoal. Então, esta pessoa, inversivamente, pode trazer o outro para o mundo da psicanálise e enriquecer o outro no mundo dessa psicanálise, não por conta da psicanálise, mas pelo modo como ele trata isso, de tal maneira que o outro não faria. E aí daria a impressão de que a psicanálise em si mesmo é boa, mas não é. É porque eu fui ao mundo daquela pessoa que é rico e atendeu, neste momento, as minhas carências. Como não ficar encantado com o Rubem Alves, por exemplo? É encantador, meio lindo. Não sei porque quando eu entrevistei ele, gosta de falar, tanto ele foi tão rápido, seco, A entrevista no site Só Filosofia. Uma das entrevistas que eu tive com ele. Às vezes porque ele se sentiu investigado, vamos dizer, né? Porque a filosofia clínica faz essa crítica, né, a psicanálise, assim, a hora fica evidente isso, né? Dá uma cutucadazinha, né? Isso. Aí às vezes. Eu tenho a impressão que ele já cansou, sabe? Crítico, já desculpou, não recebi nada, fazer propaganda, tá? Ele desce a linha nos filósofos, não sei assim, mas não filosofia, né? Mas ele fala, não sei se você já viu, que eles são, tem uns pedaços aqui, que eles são muito secos e sérios. E é verdade. Mas a gente ouve filósofo, não. Claro, academia filosófica, melhor se me permite assim, uma interpretação. De fato, você quer pegar um exemplo de uma pessoa arrogante, é um professor de filosofia. É a fala dele, não tem discordância, e a discordância, que também é legítima, implica como uma ofensa pessoal. É uma vaidade, bom, bem tipicamente brasileira, porque essas coisas não acontecem muito lá fora. Mas se você discordar da ideia, você está xingando a mãe da pessoa. Isso na academia brasileira é muito comum. Vamos ao movimento de outra direção. Opa, outra direção. Recíproca de inversão. Recíproca de inversão, que quer dizer levar a consciência para fora de si mesmo e se ocupar do outro, procurando viver o que o outro vive.
se interessar pelo que é interessante para o outro. E esta característica é a alma, a essência, a necessidade quase que absoluta de ser desenvolvida de toda pessoa que pretenda o trabalho terapêutico, seja em consultório, seja nas relações familiares, pessoais. Sair de si mesmo e procurar viver o outro, no mundo dele. Tem uma palavra para isso: alteridade. Mas cuidado, antes de seguir a recíproca de inversão ou ir ao mundo do outro, deixa eu dizer algo que parece, mas não é recíproca de inversão. Porque é, na verdade, apenas uma inversão disfarçada, uma falsa recíproca de inversão. Eu digo assim, Gled, no seu lugar eu faria isso, isso e isso. Parece que eu estou falando com ele, né? Mas eu estou usando ele para falar de mim. Então imaginem que as pessoas querem que o terapeuta dê conselhos. Claro, eu também quero a solução do problema. Mas se eu disser para outra pessoa o que eu faria e resolveria, digamos, hipoteticamente a situação, eu só poderia fazer isso com a minha estrutura de pensamento. Vou fazer uma analogia bem recortada. Olha, basta você levantar 50 quilos. Se a outra pessoa não levanta 10 quilos, então não adianta eu falar para ela se ela não tem esse recurso. É só você perdoar, mas ela não tem a capacidade de perdoar como eu tenho. Então o que eu falo para ela é com base na minha estrutura organizacional da malha intelectiva, segundo as vivências que eu tive. Então não adianta, por mais boa vontade, você falar para outra pessoa fazer o que é real para você, porque ela ou não vai entender, ou se entender, não terá forças para atuar. Então o que eu tenho que fazer? Encontrar o jeito dela, ir ao mundo dela. Ou você tem competência amorosa, generosa e mágica de fazer isso no primeiro contato? Até antes do primeiro contato eu já conheço você antes de conhecê-lo, e existe gente assim. Ou vamos à filosofia clínica, vamos estudar, vamos gastar energia, investigação, reconhecimento de padrões, de intensidade, de forças de atuação tópicas na estrutura de pensamento para dizer, agora, com conhecimento de causa, eu posso atuar com planejamento clínico para o melhor do outro, o mundo dele. Tem uma frase, de repente pode ser até usada nisso, para quem tem um martelo na mão, tudo na vida é prego. Ótimo. Isso é aplicado muito em termos de profissionais, né? Minha solução sempre é aquilo que eu sei, mas se aplica muito bem no que a gente está falando. Minha solução é o que eu tenho na minha bagagem, meu martelo. Tem alguns vídeos, eu gostaria de passar alguns vídeos, algumas falas do Lúcio, e aí a gente pode fazer assim, ó, a gente escuta, faz um comentário e faz um intervalo depois. Pode ser? Eu gostaria de um intervalo agora. Vamos ouvir o Lúcio então. Os assuntos que marcam as discussões do dia a dia. Na Som Maior Antena 1, a opinião das 8. Professor Lúcio Pachter, muito bom dia. Bom dia, Adenor. Prazer ouvi-lo, fique à vontade. Obrigado. Estou retornando de Florianópolis e já arrumando as malas para partir em direção à fronteira com a Argentina, onde tenho aulas no final de semana. O ambiente nos aeroportos é curioso depois do acidente que houve. Para muitas pessoas parece que aquela confiança que havia, uma confiança muito baseada também na reforma que fizeram nos aeroportos, lojas novas, restaurantes novos. Isso para muitas pessoas deu a impressão
de que as pistas também estavam em boas condições, que tudo estava bem do lado de fora. E pelo que se viu, não é bem assim a situação. E é curioso, o ambiente, para muita gente, não está bom dentro dos aeroportos. Parece ser preciso agora talvez um bom tempo para que as coisas voltem proximamente ao que era antes. Adelor, hoje vamos conversar um pouco sobre essa questão de ir ao mundo das outras pessoas. A partir do que houve com o nosso presidente lá no Rio de Janeiro, a vaia imensa que ele tomou, e claro que aqui há vários fatores que a gente deve considerar. Quem estava vaiando o presidente, né? Provavelmente não é o público que vota nele, também o fato do nosso presidente não estar tão acostumado a esse tipo de manifestação democrática e outras coisas mais. Ele vai ver essa conversa muito longe, mas a partir daí algumas coisas a gente pode pensar sobre essa questão de ir ao mundo das outras pessoas. E aqui eu me refiro às pessoas mais próximas, nossa mulher, nosso marido, nossos filhos, nossos amigos, nossos pais, aqueles com quem convivemos no trabalho, na vida. Olha, a primeira questão que se impõe logo de cara é que muitas pessoas não querem nos receber no mundo delas. E isso é um direito inalienável de cada pessoa. Eu não tenho como usar qualquer instrumento de argumentação para ir ao mundo da outra pessoa que não me quer lá naquele mundo. Às vezes, há pessoas que não gostam de receber ninguém no mundo dela. Eu sei que, para muitas mães, pais que ouvem a gente agora, isso pode parecer duríssimo e compreender que, às vezes, o filho que a gente criou ou a mulher com quem a gente casou não quer nos receber no mundo dela. Claro que, às vezes, é exatamente por isso que a relação é boa, porque nós jamais fomos ao mundo da outra pessoa. E o dia que formos, entendermos a intimidade dessa outra pessoa, talvez aquilo que ela sentia por nós, a segurança que ela tinha, o carinho e tudo mais, talvez isso evapore. Alguns até não estão para isso, como manter o mistério, manter certas questões assim, não em abertas, porque, como desde lá no filme A Luz do Dia, Aristóteles, um filósofo, ele colocou numa peça de teatro dele chamada As Vespas, ele ridicularizava as coisas nessas vidas indignas através dos tribunais lá de Atenas. No entanto, quando a outra pessoa quer nos receber, como é que a gente faz bem naquela? Será que existe uma fórmula pronta? Nós chegamos a uma livraria, agora terá a feira do livro em Santa Catarina. Você vai à feira do livro e encontra N títulos de autoajuda, como se relacionar, como o que dizer, o que não dizer. Mas eu pergunto, será que há de fato uma fórmula pronta? Pessoalmente eu acredito que não há mais. O ser humano não é como um Volkswagen que sai em série da fábrica, todos do mesmo formato, cor. A gente vê nos livros muitas vezes que para ir ao mundo do outro, das outras pessoas, eu tenho que ir com respeito, com carinho, com bondade. Olha, mas muitas pessoas, se fizerem isso, elas tomarão como negligência. Você vem dessa maneira afetada, dessa maneira que não tem nada a ver. Para algumas pessoas, e algumas delas, é chegar criticando, por exemplo, como um pai que vai no apartamento do filho e diz, mas que sujeira, né, isso aqui. Nossa, que poeira, você não limpa lá nunca esse apartamento, que bagunça. Pois alguns filhos, ao invés de se sentirem acuados com isso, se sentem amados, se sentem respeitados e bem. Quer dizer, não há uma fórmula mais pronta para a gente ir ao mundo da outra pessoa. Eu preciso compreender como é essa pessoa. E outra coisa, às vezes, compreendendo, eu é que não quero mais ir ao mundo dela. Então, direito meu, não há mais uma regra aqui, né? Muitas vezes se torna desinteressante. E claro, há fatores aqui para eu considerar, assim, eu estou indo ao mundo da outra pessoa. Será que eu não vou acabar gostando tanto do mundo dessa outra pessoa que o meu próprio mundo vai estar desinteressante e eu mesmo não quero voltar para casa? Isso acontece
não é? Jorge Amado, em mais de uma obra dele, coloca essa situação curiosa, né? E quando a gente chega de fato ao mundo da outra pessoa, o que fazer lá? Como proceder no mundo que não é meu, que é da outra pessoa, o mundo da minha mulher? Engraçado, eu vejo que alguns se comportam como professos, depois que estabeleceram a amizade, acham que ganharam direitos naturais, podem usufruir desses direitos, podem jogar verdades na cara da outra pessoa, podem criticá-la da maneira que quiserem, como, sabe, se comportam uns dos outros como se fosse o próprio mundo. Rapidamente esquece que lá as coisas não são mais dele mesmo. E por último, a questão de ir embora. Olha, muita gente na vida sabe como chegar até as outras pessoas, mas não sabe como permanecer e sabe menos ainda como ir embora. É interessante, muitos dos nossos ouvintes que nos acompanham podem ter isso no trabalho, nas amizades, em casa, às vezes, há pessoas que simplesmente desaparecem, como se evaporassem. Outras não sabem ir embora sem causar uma briga, sem mal-estar. Como ir embora da vida das outras pessoas? Observe como essa outra pessoa, onde eu estou, que não é meu mundo, faz para deixar com que alguns que chegaram lá possam partir. Há muitas maneiras. Algumas pessoas perguntam que a gente parta, deixando parte da gente com ela. Isso pode ser um filho, por exemplo. Isso pode ser parte dos nossos bens. Isso pode ser um poema, algo que a gente fez. Outros querem que a gente leve absolutamente tudo, que não deixe nada para que deixar ser jogado fora. Com essa conversa de hoje, eu quis colocar para as pessoas que nos acompanham que ir ao mundo do outro não requer uma regra pronta, mas sim uma observação a partir do outro, não das minhas necessidades, não das minhas coisas. E também, finalizando, eu acho muito importante, e essa é apenas a minha opinião, que se considere que muitas vezes o outro não tem nada a ver com a gente, absolutamente nada, e que isso não é um erro da nossa parte. Eu atendo muitos pais no consultório, casais, e vejo essas situações. É como quando a dor, quando a mágoa existe nos corações de algumas pessoas, porque não foram bem recebidas no mundo de uma outra pessoa a quem queriam muito bem. Olha, isso acontece. Não há nada de errado aqui, certo, bom ou mal. São coisas da vida. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Quero agradecer e me despedir. Até a próxima. Bacana, né? Queridos, perguntas, considerações da fala do Lúcio? Eu acho que a gente foi talvez educado de uma maneira onde o mundo pode ser perfeito, onde os relacionamentos familiares serão, via de regra, muito de uma boa troca, de muito respeito e muito amor, e que os filhos terão uma capacidade de seguir e compreender, né? Mas a personalidade de cada um é marcante. As experiências que ele passou, mesmo uma criança, são muito marcantes, né? Então acho que na fala dele é muito rica nesse sentido, que pare para pensar que você pode não conseguir entrar no mundo do outro. Pare para pensar que você pode conseguir e isso você não se encontrar lá dentro. Eu acho que é libertador porque você revê aquilo que você pode alcançar. Talvez você alcance até melhor, por saber que aquele cômodo é mais escuro, é mais profundo, é menos acessível ou até não é para ser acessado. E a gente se elege de uma liberdade para com esposa, para com filho, para com amigos muito próximos. Às vezes a gente se elege de uma liberdade achando não, as portas estão abertas, eu vou entrar e vou visitar e vou deixar a minha marca. Achei muito interessante. Portas de um assunto. De um assunto. Portas de um corpo. Todas as portas de acesso. Considere que as pessoas serão diferentes, é o primeiro passo, acho que disso tudo, né? Legal. Muito bom. Muito bom.
considerações? Professor, mas aqui, acho curioso como muitas terapêuticas somáticas incentivam o movimento de inversão, sob modo, sem os cuidados categoriais. Os cuidados, Tá. por exemplo. Categorias. Vamos colocar agora de imediato uma bem relevante. Circunstância. Conheça a si mesmo. Você tem que primeiro se amar para depois amar o outro. São regras prontas de inversão. Sem eu conhecer o contexto da pessoa, isso pode ser um veneno. Imagina se eu falo para alguém: você tem que primeiro se amar para depois amar a outra pessoa. Como você pode amar a outra pessoa se você não se ama? E eu falo para uma pessoa que é uma ditadora egoísta. Eu vou reforçar isso nela. Tem que entender o contexto para saber até que ponto isso é possível ou não, e que interpretação, além da que eu venha a dar, ela vai receber. Então, e se eu utilizar, olha, primeiro vamos sentir o corpo, o próprio corpo, e a pessoa não tem contato com o corpo, não tem uma relação boa com o próprio corpo e nem se interessa talvez com o próprio corpo. Fazer inversão via corpo é desconsiderar o histórico dessa pessoa, sabe? Se você vai ao teatro, você tem que lidar com as zonas erógenas e a pessoa não entra em contato com o erotismo de si mesma, e eu faço ela entrar em contato, eu a violento. Quer dizer, o eu próprio não é ideal para as outras pessoas. Então, sem circunstância em que está a historicidade da pessoa, sem contexto, é uma violência, qualquer indicação terapêutica. Nós vamos pegar lugar, por exemplo. Há lugares que têm culturas, tempos, lugares que têm um modo, pelo menos padrão e coletivo de ser, e você não vai desrespeitar isso. Por exemplo, se você for lá em Perinópolis tomar banho de cachoeira, é capaz de você encontrar alguém tomando um banho pelado. É um jeito muito ambiente daquele lugar. Agora, você não pode fazer isso em um lugar que não tenha essa característica. Quer dizer, não é propriamente da pessoa, mas daquele lugar, pela frequência e modo das pessoas existirem lá, que eu vou saber o quanto elas podem ou não ser inversivas. Eu estou no meu mundo, o outro que fica no mundo dele. Tá, se for um lugar em que isso seja passível, ótimo, não. Então, sem exames categoriais, nada, inclusive espacialidade, deve ser tratado. Questões? Nossa, Perinópolis hoje eu estou indo me dar aula. Você queria falar alguma coisa? Sim. Os assuntos que marcam. Uma pessoa que não é sensorial, Ok. mas ela não tem uma boa configuração corporal, ela não percebe bem seu corpo. Ok. Ela terá problemas? Não. Ou mesmo que ela tenha problemas, não significa que eles sejam de natureza existencial. Vamos imaginar que eu fisicamente, que eu me reconheça como eu tenho um corpo, mas eu não sou um corpo. E este corpo tenha problemas, sejam de doenças, problemas reais, sejam de locomoção, seja de inadaptabilidade constante. Eu não seguro as coisas direito, eu não me movimento como gostaria, meu corpo não tem nada a ver comigo, ele está aqui. Acontece isso comigo às vezes no seguinte sentido: alguém me faz uma crítica, mas que cara feio, amarrado, não sei o quê, e eu estou tão leve, tão tranquilo, parece que aqui não tem correspondência nenhuma. Eu olho para o espelho e falo: realmente está estranho, mas aquilo não é existencialmente quem eu sou, inversivamente. Então, identificar isso significa, se eu tiver problemas, não significa que eles sejam de natureza terapêutica, existencial. Apenas são problemas que existem. A pessoa reclama: eu tenho muito, eu sempre tropeço quando eu vez que eu vou aqui droga, mas tá, é um problema. Isso não é uma questão que altere a existência da pessoa, apenas se soma. Eu sugiro a gente ver mais um vídeo que vocês apontem para detalhamentos, perguntas, situações, a gente conversa. Antes,
um comentário. Como vocês veem, são movimentos de natureza oposta, inversão e recíproca de inversão. Para figuras como pensadores como Lacan, o ser humano, ele entra em contato com o outro para se definir na relação que é sempre de alteridade. Porém, este homem, este ser humano, ele está inevitavelmente dentro do seu mundo e não vai sair dele. Portanto, o homem está, se formos falar em termos de filosofia clínica, a leitura seria: o homem é um ser inversível. Mas não esquece lá, eu não vou entrar por esse caminho não, porque exigiria muito para defender a tese que eu quero colocar nele. Vou dizer outra coisa. A maioria das pessoas que nós vemos é inversível. Provavelmente as perguntas que elas nos fazem é para falar das coisas delas. Provavelmente os comentários que elas fazem não é para serem enriquecidos ou alterados, mas apenas confirmados. Na categoria de intencionalidade que eles se utilizam. Se eu falo uma informação para que a minha emoção se envolva, o que ela quer é: acolha-me, confirme-me. Eu não quero um espelho senão da confirmação. No mínimo, acho que a experiência de vocês mostra o quanto isso é comum. Dito isso, filosófico, clinicamente, uma sugestão: não discuta. Se você estiver no espaço de objetividade, de fato a pessoa está disponível para mudar opiniões e aprender considerações e realidades, é o momento de discussão. Bom, mas por outro lado tem isso. Agora, se na primeira, segunda, terceira alternativa que você apresentar uma possibilidade, ela recusar e defender a própria, ela não está interessada, de fato, em objetividade. Então, para que discutir, se no final das contas vai só uma briga? Se você percebe o que está em jogo, se é uma vaidade para ser atendida, e você tem carinho pela pessoa, atenda aquela vaidade, mas basicamente elas não falam do mundo, elas falam de si. Não é sempre um lugar comum apenas, tá? Como resultante de uma época muito alienada. E todas as receitas de bolo são: pense positivo e tenha esforço de vontade que você vai conseguir. Quer dizer, tudo inversível. Se você não conseguiu é porque faltou mais força de vontade, mas e o regime? É porque você não teve força de vontade suficiente. Na próxima, segunda-feira, sempre o eu. Toda autoajuda basicamente está no eu. Não é confie no outro, tenha fé na vida, não. Quer dizer, confie em si mesmo, tenha mais força de vontade. Entanto, há pessoas que têm na minha opinião, no meu olhar, uma raríssima qualidade de conseguir, ao mesmo tempo, inversão e recíproca de inversão. Lúcio Parker é uma dessas. Imaginem a vida prática dele. Desde a década de 80, além de visitar por ano vários países, na Europa, nos Estados Unidos, em palestras, conferências, em cada um desses lugares que ele vai, ele está fazendo clínica por internet. Outro dia ele estava na Inglaterra, a gente foi conversar, ele já tinha atendido 10 pessoas, cada um com 1 hora, e ainda visitando a universidade, dando palestras. Agora some isso, o fato dele ser casado, e de que um mês tendo 30 dias, a média de cidades em que ele dá aula é de 20 cidades por mês. Ele ainda é articulista para várias revistas nacionais. Parece que já está pronto, né? Além das aulas, as pessoas o procuram para demandas pessoais. E cada uma delas dizendo basicamente: eu. Onde é que sobra o eu dele?
Isso exige muita recíproca de inversão. Esquece o seu mundo, vai cuidar do outro. Mas tem hora que a gente fala, pelo amor de Deus, deixa eu tomar meu chopp e falar das minhas coisas, né? Não dá. Porque o outro fala, não, porque meu problema não sei o que, você não entende. Ela cobra um homem que só se doa. Aí ele usa uma habilidade extraordinária. Ele chega para um sujeito que gosta de futebol, que ele também gosta. E já que o outro gosta de futebol, ele fala, deixa eu falar de futebol, porque eu tenho 1000 coisas, e uma delas é futebol. Então ele pega inversivamente o que ele tem e usa isso para conversar com recíproca de inversão com o outro. Aí chega outra pessoa que gosta de culinária. Fala, bom, então deixa eu procurar ele inversivamente no mundo dele, onde é que tem algum elemento de cozinha, e ele conversa com o outro. Então ele tem como estar sempre se alimentando inversivamente, mas nunca com exclusividade, sempre procurando nele o que ele tem para conversar com o outro. Não é só ir ao mundo da outra pessoa, mas também fazer isso com uma seleção fina e bem feita, para só usar os próprios elementos quando atende à demanda do outro. E se perceber, nós podemos fazer isso. Você vai ao mundo da outra pessoa e não se trai. Não é aí que se estabelecem as amizades, as afinidades? Não, porque as afinidades podem se dar em total inversão. Entende? Quer dizer, nós dois torcemos primeiro um time e vamos ir contra o time seguinte. Então não aceito outra discussão. Então as amizades são por inversão, são grupos coletivos do eu. Há para tudo, não há uma regra. Né? Mas isso, na minha opinião, é só para mim. É um grau de uma amizade espiritualmente, eu vou julgar os meus parâmetros pessoais superior. Porque ela não nega ninguém, não exclui ninguém e nem a si mesma. Questões? Alguma dúvida desse exemplo que você deu anterior? Parker consegue, ao inserir um pouco do mundo dele, das coisas que também lhe agradam, ele consegue estar sendo atencioso, estar se doando um pouco, mas sem fugir daquele momento dele. Você usou como exemplo para que ele não estresse, para que ele não fique somente no mundo da filosofia clínica o tempo inteiro dos outros. Tá? Então ele criou um artifício que dá satisfação pessoal para ele. Isso. Por exemplo, ele consegue dar atenção e receber comigo, atenção, por exemplo. Isso. Não me atrai muito futebol. Aí ele rapidamente procura outro. Eu vejo isso aí, parece que o olhinho dele está deixa eu encontrar alguma coisa. Já tem algo guardado. Mas a alma é muito rica. Se você for perceber, você tem tudo dentro da gente, né? Aí ele já procura outro assunto que ele sabe que eu vou gostar e que ele também quer falar, de tal maneira que ele atende aos elementos inversivos e atende a mim. Agora, fazer isso com 4 ou 5 pessoas ao mesmo tempo, volto para você, falo do seu assunto, volto para o seu assunto, volto para o outro, e faz isso o tempo todo. Mas não, eu posso fazer isso só com recíproca de inversão. Eu aqui sou outra coisa. Mas ele ainda consegue fazer isso ainda com inversão. Ele procura nele tudo que há dele para dar ao outro a sensação de que ele está falando dele. Daí, ele sempre vai ao mundo da outra pessoa com grande intimidade, dando a impressão de que em cada diferente pessoa ele foi íntimo. E foi. Porque ele não se traiu, ele falou dele. Mas também quando você quer outra coisa que ele não quer, ele não cede. Ele não perde, assim, ele não tem controle administrativo sobre essa relação eu e o outro. Não seria isso que ele estaria fazendo ao falar com milhares de pessoas pela Rádio Antena 1? Ele pega um assunto que aconteceu, um acidente do avião, o Lula sendo vaiado, ele sintoniza as pessoas com um assunto que ele quer comentar, que ele quer colocar a opinião dele, como uma forma de se aproximar, de criar aquela empatia. Mas parece que ele está fazendo muito menos do que na relação viva de cada estrutura. Mas ele tenta fazer isso até na rádio, né? Para criar a ligação com o ouvinte que está do outro lado da distante. Vamos ouvir mais uma fala dele sobre a alteridade e aí eu até sugiro a gente talvez fechar para o intervalo, para o almoço, né? Porque nós trabalhamos bastante agora, né?
As discussões do dia a dia. Na sua maior Antena 1, a opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, aterro industrial e sanitário. RF Sul Caminhões, seu concessionário Volkswagen Caminhões. E Poligrês Shopping, você na sua forma mais completa. Lá do sul da Alemanha, o Subater fala conosco. Alô, Lúcio, bom dia. Bom dia. Guten Morgen. Eu estava ouvindo você há pouco falar que o 14 bis estará na cidade e fiquei lembrando quantas músicas lindas o 14 bis proporcionou a gente. Todo azul do mar, linda juventude, aquela outra música do Milton, muito bonita, nos bailes da vida. Há tantas músicas lindas do 14 bis, puxa vida, fiquei lembrando e como tocam bem, de uma maneira tão suave, né, as músicas do Venturini. Puxa, eu acho que a nossa cidade terá o privilégio de acompanhar um show maravilhoso aí dessa banda mineira, se eu não me engano, 14 bis é de Minas Gerais. Isso. Vamos conversar com alguns temas que estão em pauta aí, no dia a dia, na vida, no cotidiano das pessoas, e tantos esses temas da filosofia clínica podem trazer alguma contribuição. Eu estava reparando algumas coisas, eu estava lendo um jornal chamado The Guardian, um jornal inglês, e ali aparecia uma foto que para nós era, tem um tom caricatural, parece até ridículo, assim, um magistrado usando aquelas perucas loiras, compridas, crespas, né, que se usava, aliás, na corte francesa também, e que é uma tradição ainda hoje em certas solenidades, né? E eu fiquei observando aquela foto e me deparei com outros temas. Um olhar estrangeiro sobre a Inglaterra, sobre a França, sobre a Alemanha, traz certas coisas, certas contribuições. De certa maneira, pela vida que a gente leva, muitas coisas que a gente costumava ver deixam de ser vistas. Como isso, por exemplo, que é natural para cá e que para nós tem um som cômico. Ou então, assim, no supermercado, você encontra, se no supermercado você simplesmente encosta numa pessoa, veja, não estou tendo que barrar, encostar, é comum que a pessoa peça desculpas a você por ter encostado nela, imagine. Outra coisa que chama a atenção, que para nós é grosseiro, é grotesco, mas que aqui já é um tom habitual, por exemplo, na Inglaterra. Se uma pessoa deixa o carro mal estacionado, a polícia vem e grampeia a roda, coloca um grampo, tipo aquelas barras de segurança que se coloca na direção. Aí no Brasil, para não roubar o carro, que se coloca na roda. Aí, para a pessoa poder liberar o carro, tem que pagar multa, porque deixou o carro mal estacionado de um jeito incômodo. Só que, assim como esse meu olhar estrangeiro sobre certas coisas aqui na Europa chamam muita atenção, eu imagino o que um olhar estrangeiro sobre o Brasil faz talvez, por exemplo, parecer grotesco. Será que quando um alemão, um inglês, um francês vai ao Brasil e olha as nossas crianças de rua, quando aqui simplesmente isso não existe, será que eles não ficam também com essa impressão que nós estamos habituamos a ver isso e para nós já não é mais brutal? A guerra civil que nós temos no Rio de Janeiro, esses dias eu estava dando uma aula no Rio de Janeiro e ao fundo lá no morro eu perguntei para os meus alunos se aquilo era um fogo de artifício, que era um fuzil disparando. Quando eles falaram com uma naturalidade, isso aconteceu há 2 anos quando eu dei uma aula no Rio de Janeiro. Quer dizer, a nossa carga tributária é uma estupidez, é uma coisa, esses impostos de cascata, que é uma coisa que nos sufoca. Isso nós já passamos a conviver. De vez em quando a gente vê um artigo na imprensa de empresário, mas a gente já está habituado. Né? O nosso desperdício com a água, que na Europa é preciosíssimo, um cuidado exagerado com a água, com os mananciais. Então veja, assim como o estrangeiro, ao ir ao Brasil, veria coisas que nós, no nosso dia a dia, deixamos de ver, nós vemos aqui fora também coisas que eles deixaram de ver.
E essa é a questão que eu queria tratar. Como mostrar a uma pessoa algo que ela deixou de ver? Às vezes, isso, olha, se a gente passar pelos nossos relacionamentos do dia a dia, marido, mulher, pais e filhos, amigos, relações de trabalho, a gente nota que isso acontece muito. Pela convivência, a gente perde muito daquilo que a gente via, dos nossos defeitos. Às vezes a gente acha que é muito bondoso, muito camarada e está sendo muito egoísta com a outra pessoa, muito rude com ela. E quando a pessoa nos avisa disso, a gente ainda se revolta, como se ela estivesse errada e tudo mais. Muitos filósofos trabalharam essa questão, viu, Kierkegaard, aqui na Escandinávia, Karl Jaspers, trabalhou essa questão com grande profundidade, Heidegger na Alemanha, como ouvir, como ir ao mundo do outro, como deixar o outro vir até nós. Como fazer isso então? Primeiro, eu acho que uma coisa natural é a gente afastar aquela ideia de convencimento. Eu não posso ir ao mundo da outra pessoa para convencê-la das minhas coisas. Seria um absurdo. Agora, quando uma pessoa precisa ver algo, como um velhinho que trocou os óculos estavam no bolso do casaco e não vê, eu posso ajudar essa pessoa a encontrar aquilo que ela precisa de fato, não o que eu acho que ela precisa. A gente pode fazer isso, por exemplo, vendo a história dessa pessoa, como ela encontra as coisas. Alguns só vão encontrar as coisas que elas foram oferecidas com carinho, outras com crítica. Há pessoas que funcionam muito bem a hora de crítica. Quando recebem uma crítica dura e piedosa mesmo, elas não reagem como algo pessoal, elas conseguem lidar com aquilo ao nível administrativo. Há pessoas que só conseguem ver as coisas por ameaça. Senão essas obras, se você não passar de ano, vou ter que cortar sua amizade, fazer alguma coisa e tal, aí consegue ver. Outros só funcionam se nós boicotarmos o caminho e não caminharmos mais juntos com a pessoa. Veja, mas em tudo isso é profundamente importante que fique bem claro que não se trata de colocar a nossa opinião para que o outro veja aquilo que nós queremos que ele quer ver. Conversando aqui com os jovens, por exemplo, eu notei que hoje na Europa existe uma indústria de descartável que sobrou dos Estados Unidos em direção à Europa e que hoje se disseminou. Aqui é muito mais fácil você jogar fora um aspirador que quebrou o televisor do que mandar consertar, é mais caro consertar do que comprar um novo. Só que essa indústria de descartáveis chegou aos relacionamentos, às pessoas, às relações. Enquanto era um objeto, já era discutível. Mas agora parece assim, o casamento não está dando certo, para que tentar consertar? Parte da outra. Uma amizade de 15 anos por uma bobagem, às vezes, deixa para lá, vamos tentar outra amizade. Parece que a indústria descartável chegou a lugares onde ela não deveria ter tocado. Mas trouxe algumas contribuições importantes também, porque nós temos, às vezes, muitas coisas guardadas que nós poderíamos jogar fora, que só nos atrapalham, e que talvez a gente possa aprender com essa indústria descartável. Eu acho que não há aqui um critério certo ou errado, ser contra ou a favor, a futilidade, alguns se jogam fora, mas o critério em torno disso. O que de fato podemos manter conosco e o que de fato podemos jogar fora. Bem, quero pedir e deixar os nossos ouvintes a indicação. Se eu estivesse na cidade em Santa Catarina, provavelmente iria, aliás, muito provavelmente iria, show 14 Bispo. Boas considerações, né? Questões? Concluindo esse momento. Sobre espacialidade. A inteligência do que ele coloca, que mesmo ele observando que a indústria do descartável chegou ao relacionamento, ele tem uma visão de aproveitamento positivo daquilo que está acontecendo e está transformando em algo a ser analisado e utilizado. No caso, chegou ao ser humano, mas isso é bom também, porque aprender a descartar, aprender a viver sem aquilo será positivo. Como a visão dele consegue extrair o suprassumo da oportunidade, que é uma mente realmente privilegiada, né? Nesse é um ET. Nós estamos diante de uma ética
com raiz fenomenológica. Quer dizer, é uma possibilidade. Se é uma possibilidade, vou ficar atento. Pode servir para uns, pode não servir para outros. Mas até a alienação e, em último caso, até o suicídio exige recíproca de inversão. Colegas nossos em congressos nos colocaram em situações dessa natureza. Os suicidas que procuraram terapeuta para se matarem, para resolverem situações antes de se matarem. Claro que então, nesses casos, fazendo recíproca de inversão, através do método com que nós fazemos, que é a historicidade, reconhecemos algumas vezes que não é o suicídio que a pessoa deseja, quase sempre, é acabar com aquela dor que ela acredita que pela morte do corpo conseguirá fazer isso. Às vezes nós podemos conseguir garantir essa morte, mas sem o corpo, mas no endereçamento correto do relacionamento, das questões financeiras, de um modo de existir. Mas há aqueles que, independente de você, recíproca de inversão não é gostar do outro. Nós vamos ver isso melhor depois do intervalo de almoço. É ir ao mundo do outro e reconhecer o que está lá. E às vezes isso é caótico. E reconhecer não quer dizer você ter gerência sobre ele. Então há quem, eu vi há pouco num encontro em Minas Gerais, em que um colega do Rio de Janeiro, ele disse, olha, foi muito difícil, mas a pessoa me procurou para tentar resolver situações que ela iria se matar. Depois que ela fez isso, ela se matou. Então não tem esses discursos que isso falar é porque não vai fazer. Não, há para todos possibilidades. Questões, queridos, para irmos nesse momento, espacialidade, enquanto recíproco de inversão e inversão. Muito bem. Will, Sim. esse negócio, né? Como mostrar tá aqui para uma pessoa algo que ela deixou de ver. Aí ele falou, tem gente que é por carinho, tem gente que é sob pressão. Tá. Nessa relação aí do filósofo e partilhante, se eu começo a perceber muito o mundo da outra pessoa, eu posso, se eu não tiver cuidado, tornar um indivíduo muito manipulador também. Posso. Se é esse conhecimento da filosofia clínica, que é a partir do olhar com que o outro tem sobre a realidade, e eu aprender esse ângulo de vista, isso me dá poder de interferência. Mesmo na coletividade. E até de maneira antiética. Sim. E até porque, se a relação terapêutica acontece quase sempre com uma relação de empatia, de confiança, e aí você inadvertidamente diz, se permite não estar diante do outro, na condição do outro, uma opinião sua redireciona a vida da outra pessoa indevidamente. O que nós vamos fazer é colher a historicidade dela, investigar durante a sua fala e seus modos de agir os exames categoriais. Quer dizer, essa é uma pessoa inversiva. Em que pontos, com que pessoas, com que tópicos ela é inversiva e até quando? Quais as características, quanto ela é inversiva, ou quanto ela faz recíproca de inversão? Faz inversão com uma pessoa, recíproca com outra. Em determinado lugar sim, em outro não. Em momentos sim, em outros não. Em que contextos e circunstâncias ela sai de si ou volta para si? Ao descobrir essas coisas, olha só, a Laura foi uma garota profundamente inversiva em sua depressão, mas nem toda inversão tem a mesma característica. Quando eu pedi para ela usar a calça que a fazia se sentir bonita e desejada pelos outros, não tem nada de recíproco de inversão, mas alimentava um tipo de inversão em que ela se sentia bem, enquanto o outro tipo de inversão fora do corpo, ela não entrava em contato consigo mesma. Qual o modo de o outro ser ele em relação aos outros e em relação a si mesmo? Investigação, escuta, aprendizagem. O inversivo, ele é egocêntrico. A palavra não é adequada aqui porque ela tem um caráter moral. A sua consciência volta-se para si mesma, enquanto autorreconhecimento. Pode ser uma pessoa egocêntrica e pode, ao contrário, ser uma pessoa altruísta. Por exemplo, eu vou ajudar as pessoas porque eu defino para mim mesmo que eu devo ser altruísta.
Ao voltar para mim mesmo, eu reforço o altruísmo. Entende? Agora, por exemplo, se eu sou inversivo e egocêntrico, se eu faço essa recíproca, não necessariamente eu estou deixando de ser egocêntrico. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas, enquanto movimento, então eu tenho que deixar de ser uma coisa e ir para a outra. A condição em que as duas podem acontecer ao mesmo tempo é muito rara, porque exige extrema esforço de autoconhecimento e conhecimento do outro. Prestar atenção na mudança de categorias do discurso do outro e alterar as minhas para serem compatíveis com a dele. Mas se quiser fazer um teste, eu uso esse recurso semiótico para exercício de terapia. Quando chegarmos no curso avançado, caso vocês tenham interesse, eu vou me valer muito disso, de cinema. A tendência é você entrar em completa inversão e ver o que você está vendo ali no filme, né? E o diretor pode conduzir você ao que ele quer também. Aí o que eu faço? Corta o filtro, o que você está vendo é o filme, é você. E perceber que você tem que ter no filme completa habilidade. Por exemplo, no meio de um filme de terror, você transformar aquilo em comédia. Consegue? Desconstruir? Esse sangue aí é de ketchup, não sei o quê. Ou num filme de romance, mas isso não tem nada a ver com a minha realidade, com a realidade daquela pessoa. Esse romance só acontece porque ninguém está limpando o chão e faxina. Eu quero ver que você discutir isso sem perder a beleza do filme. Porque se a gente fizer, estraga o filme, né? Manter a sua independência, né? O diretor que manda no seu olhar, e garantir a visão que o diretor quer que você veja. Se conseguir fazer isso com filmes, há uma tendência a conseguir fazer isso, não digo tendência, é pelo menos um modo como eu utilizo para fazer isso no consultório. Aí você usa o discurso, a pessoa começa a te xingar e te ofender, fala, ela deve estar com problema, porque isso é com ela, não é comigo. Ou você identifica a culpa em você, de fato eu errei, mas ela não está vendo isso, ela está só me usando para falar mal do que está dentro dela, é a boca falando do que o coração está cheio. Não é fácil, mas é exercício. Se atrever a Gente, entrar no mundo do outro para auxiliá-lo não é uma tarefa que e é qualquer um mais deva nobre. ou consiga se lançar. Realmente tem que estar muito preparado para não ser irresponsável. Eu recuo, É muito mais bom. nobre.